Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 445, Bia Fiorotto. Tudo bem? Tudo bem, pensas mal e entenderás. Iago Vinícius, e aí, Iago? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos muy espanholes. Temos Americanos. participante especial aqui nesse Cinemático, né? Sobre Festa no Covil, filme que estreou na Netflix no dia 1º de maio, dirigido pelo Manolo Caro, Isso. baseado no autor preferido de Bia Fiorotto. Fala aí, e esse autor, ele Calma. está onde? Estará onde, Bia Fiorotto? Explica. Carlos Merigo, quem estará conosco será o próprio Juan Pablo Villa-Lobos. E já aqui na Olha entrada, só. eu quero agradecer muito as pessoas que fizeram isso acontecer pra mim, porque eu fui que nem uma maluca. Pelo amor de Deus, eu preciso falar com ele, eu preciso falar com o homem. Então, Matheus Souza, é assim, eu fiquei exatamente assim na minha casa. Matheus Souza, Vivian Codonho, Alice Santana e Mariana Figueiredo, que é o time da Companhia das Letras que me ajudou a fazer essa ponte com o Juan. Muito, muito, muito obrigada. O programa de hoje tá muito especial. Eu tô muito feliz que a gente tá gravando ele. Não só porque tem a ver com o Juan, mas porque Festa no Covil é um livro que mudou minha vida. Então, poder falar dele no programa que eu amo tanto fazer, que é o Cinemático, com os meus amigos muito amados e com a participação do Juan Pablo em alguns momentos do programa, não tem como, não tem pra ninguém. Olha só, perfeito. Então é isso, tá? Mas antes... Siga @CinemáticoPod, redes sociais, Instagram, Por Twitter, favor. TikTok. Faça isso. Acompanhe os lançamentos, os cortes. Se você quiser ver a gente no YouTube, youtube.com/B9, tem aí a playlist do Cinemático, você assiste. Se você já estiver aí e não se inscrever no canal, se inscreva, dê o like, tá? Que você ajuda o vídeo a chegar a mais ouvintes e assistentes. Isso. Você também pode deixar os seus comentários, tanto no YouTube quanto no Spotify, tá? Perfeito. Participe aqui do Cinemático, enfim, espalhe a palavra, certo? Certo, exatamente. Mande esse episódio pra esse seu amigo que, assim como eu sou na vida do Iago, já leu o Juan Pablo? Leu o Juan Pablo? Até a hora que ele falou, tá bom, Beatriz, eu vou ler. Caralho, manda pra ele também. Eu acho que vai ser divertido a gente juntar o clubinho dos amantes de literatura mexicana. Há mais de 20 anos aqui no B9, a gente tem se dedicado a uma missão bem especial: mergulhar fundo no universo da criatividade, da inovação e da cultura digital. E foi assim que o B9 se tornou uma referência. Como eu gosto de falar, o B9 é o seu posto avançado no futuro, sempre acompanhando e destacando as grandes ideias que nos tiram do raso. A nossa proposta sempre foi provocar e conduzir discussões relevantes, com profundidade, opinião e perspectiva, mas claro, sem nunca deixar a leveza de lado. E isso se reflete em tudo que a gente faz, desde o conteúdo que a gente produz até as parcerias que construímos ao longo de todos esses anos. Aqui no B9, a gente já trabalhou com diversas das maiores marcas do mundo. Com presença garantida nos maiores eventos e festivais de cultura, inovação e tecnologia que tem por aí, o B9 é um ecossistema rico em conteúdo original e de qualidade. E quero contar agora para marcas e profissionais interessados em promover produtos, campanhas e ideias que temos uma gama de formatos para oferecer. Desde publi editoriais integrados, mídia display com alta visibilidade, até hubs personalizados de conteúdo e ações nas redes sociais. Temos possibilidades de minisséries, episódios temáticos, pílulas de conteúdo e muito mais. Então, imagina só o que a gente pode fazer juntos. A sua marca, nossas ideias e uma audiência engajada e ávida por novidades. Então é isso, vamos nessa?
Conheça nossos cases e descubra mais sobre como o B9 pode ajudar a contar a sua história. Acesse b9.com.br/negócios. Muito bem. Então é isso. Vamos para a pauta? Vamos. Tres balazos en la rodilla, Vivo, 2 balazos en la nalga derecha, vivo. 1 balazo en el cuello. Cadáver. No depende. ¿De qué? Si la bala no le pega en la arteria donde sale mucha sangre, ¿puede quedar vivo? Pronóstico reservado. Toshley, construí este palacio para ti. Lindo sombrero, mijo. ¿Nunca sales? Yolcault es el que decide quién entra y quién sale. ¿Y quién es Yolcault? Mi papá. ¡Feliz cumpleaños, cabroncito! Te traje un regalo. Es un picapau. ¿Un qué? Un pájaro carpintero exótico de Brasil. Hola, no eres un hipopótamo, pero bienvenido, pájaro. Yo necesito un hipopótamo enano de África. ¡Una cebra! ¡Mira, los elefantes, los elefantes! ¿Cómo no te lo dije? Lo cao siempre puede. Muito bem. Bia Fiorotto, você quer começar por tanta gente aqui? Você vai começar por onde? Você, quem Diretor, é né? ouvinte, do Braincast, já viu Bia Fiorotto falar Já. sobre Da seda. Sobre os o Juan livros. Pablo. Exatamente. Escuta, quantos Ela já- metros de seda você me der, quantos eu vou rasgar? Ela Aqui, já rasgou Vou seda rasgar a seda, para tá saindo do bicho da seda, eu já tô rasgando. o escritor mexicano Juan Pablo Villalobos. Isso. E saiu filme baseado no livro dele, do que é o Festa no primeiro Covil. livro dele. É isso. Então, conta aí. Então, pra começar do começo, como a gente sempre vem, Manolo Caro é o diretor dessa adaptação. Esse foi o primeiro romance do Juan Pablo. Saiu em 2010, veio pro Brasil em 2012, é uma parada assim. E aí o Manolo Caro foi a pessoa escalada para ser o diretor. Ele é diretor e roteirista mexicano de 39 anos. Ele trabalha desde o início dos anos 2000 com audiovisual, mas os trabalhos dele mais conhecidos são La Casa de las Flores, ou A Casa das Flores, da Netflix, que ficou bem popular. Sagrada Família e Alguém Tem Que Morrer. E tem um filme que eu fiquei meio afim de ver. E aí, se vocês já viram, me fala... Já viram? Me fala se é legal. Viram? Que é Elvira, te daria mi vida, pero la estoy usando. Ó, Achei muito legal o título, então vou pôr na minha lista pra ver. E aí, se você não conhece muito o trabalho do Manolo Caro, se você não tá muito familiarizado, eu acho que com o trabalho do roteirista você está familiarizado. Então, vamos ver. Nicolás Giacoboni. Ele é um roteirista argentino, de 49 anos. E aí, sabe aquele filme Beautiful, com Javier Bardem? Beautiful, é esse? Não, esse é o... Como é que é? James Blunt. É um filme chamado Beautiful. É Eu assisti, é muito bom. B-I-U-T-I-F-U-L. Tristíssimo, apesar Sabe do nome. Birdman, que Ah, é? ganhou o Oscar de melhor filme, melhor diretor e os caralho? Melhor tudo? São filmes dele. Filmes do Nicolás Giacoboni. O cara, ele não é pouca merda, entendeu? Ele é muito foda. E você sabe o filme que deu o Oscar pro DiCaprio, O Regresso? Produção do Nicolás Giacoboni. Então, assim, Olha só. estamos falando com profissionais, entendeu? Esse cara tem um currículo... Verdadeira festa muito no foda. Covil, né? Do cinema latino-americano. Você não Então vai ele é acreditar o nome do filme. Ele é parceiraço do Alejandro González Inarritu, né? Fez todos os filmes dele. Total. E aí, gente, pra Muito falar sobre o filme é o seguinte. Como eu falei pra vocês, eu fiquei muito emocionada que esse filme ganhou. O trailer já tava super interessante. E aí eu conversei com esse pessoal da Companhia das Letras que muito carinhosamente atenderam o meu pedido desesperado de vamos agora, de hoje pra amanhã. Juan Pablo também foi muito generoso e acolhedor de topar fazer isso comigo na quinta-feira de manhã, depois do feriado. Era pra gente ter gravado já esse episódio, mas como vocês sabem, semana passada eu passei bem mal, então não consegui gravar. Então por isso que teve essa pressa aí, mas agora estamos aqui, estamos gravando e deu tudo certo. Eu conheci o Juan Pablo em 2023, no lançamento da tradução de um dos livros dele.
E ele foi tão acolhedor, ele foi tão atencioso, que eu falei assim, mano, eu vou chamar e ele vai vir, quer ver? E veio. Segredo, né? Muito Você bom. manifestou, né, amiga? Isso, exato. Então, pra contar mais sobre o contexto, sem spoilers, lembrando que ainda estamos na área sem spoilers, senhoras e senhores, meninos e meninas, com vocês, Juan Pablo Villalobos! E chegou a parte do contexto, eu acho que talvez seja a parte do contexto mais especial que a gente já tenha feito aqui na Cinemático, porque se é um filme muito legal do meu escritor preferido, por que não chamá-lo para estar aqui? Então, por isso, Juan Pablo Villalobos, se apresente para os ouvintes do Cinemático. Quem é você? Bom, quem sou eu? Boa pergunta. Eu sou um mexicano que sou meio abrasileirado, né? Porque, na verdade, eu sou casado com brasileira e eu morei no Brasil durante 3 anos. Morei em Campinas. Eu tenho um relacionamento muito estreito, então, com o Brasil, com a literatura brasileira, com o cinema brasileiro. Mas eu moro em Barcelona há 20 anos. Então, sou um mexicano meio fajuto, né? Porque já são muito tempo fora do país. Mas eu continuo a escrever e a refletir e a trabalhar e a pensar a realidade mexicana. Também a realidade de Barcelona e da Catalunha, mas principalmente a realidade mexicana. Perfeito. Então vamos começar do começo, que é sempre um bom lugar para se começar. De onde veio a ideia de Festa no Covil? Nossa, olha, esse é um livro que eu comecei a escrever em 2006, ou seja, há 18 anos, né? Não, tenho a versão brasileira dele aqui. Eu demorei uns 2 anos para escrever. Eu sei que ele é muito curtinho, mas pelo mesmo é um livro que precisava de um trabalho com a língua muito estricto, né? Ou seja, é um trabalho assim neurótico de corrigir o livro, porque o narrador é uma criança, então tinha toda uma questão de como fazer que essa criança fosse não a respeito de uma criança real, mas a respeito das poses infantis na literatura, que fosse uma criança interessante, que funcionasse a voz, que o leitor ficasse realmente assim muito interessado nessa história. Então foi um trabalho de 2 anos. Então eu comecei a escrever em 2006, quando a minha esposa estava grávida. Ou seja, que foi um livro que teve a ver com uma crise existencial, que era, nossa, agora eu vou ser pai pela primeira vez, e poxa, o que eu vou fazer da vida, né? E de fato, o livro para mim é um romance sobre a paternidade e sobre o que é também ser uma criança com um pai num contexto muito específico, muito violento, como é o contexto do tráfico de drogas no México, né? Mas, imagina, o livro se publicou em 2010, em espanhol, e acho que no Brasil saiu, se não me lembro mal, em 2012. Foi. E a adaptação veio agora, né? Ou seja, que o livro, felizmente, teve um percurso muito longo, foi traduzido para 20 línguas, teve vários projetos de adaptação que não deram certo, né? Ah, olha só! E aqui estamos, né? Aqui estamos. E aí, antes da gente pular para falar sobre o filme, preciso saber da decisão dos nomes. Essa é uma dúvida que vem desde que eu tinha 17 anos, eu comprei o livro. Por que os nomes são em náhuatl, que é, pelo que eu entendo, um dos idiomas astecas? Sim, uma das línguas originais do México, né? Olha, tem 2 explicações. Tem uma explicação bem idiota, vamos falar a verdade. Tem outra chique, né? A explicação idiota é que, na época, era o meu primeiro livro, né? Eu estava escrevendo o meu primeiro romance e eu me sentia muito inseguro de várias coisas. Uma era de eu não saber escrever diálogo, por isso que o romance não tem diálogos. E a outra era que eu não gostava dos nomes comuns, ou seja, chamar os personagens de Roberto, João, Henrique, o que for, não sei.
achava que as frases do livro ficavam meio feias com esses nomes, não sei porquê. E aí, Imagina. e de fato foi uma estratégia que eu usei não só na Festa no Covil, de utilizar uns nomes que eram mais simbólicos, estranhos, sino que também usei no meu segundo livro, Se Vivêssemos num Lugar Normal, que os nomes são gregos, e até no Te Vendo um Cachorro, que tem um monte de apelido, né? Mais que nomes. E no caso, a explicação chique é que esses nomes têm um significado, e todos os personagens têm nomes de animais, e a Festa no Covil é meio que uma fábula onde esses nomes têm a ver com o que acontece no enredo. O Tochtli é um coelho e o pai do Tochtli, o Yolkaut, é uma cobra. Então tem essa coisa meio fábula infantil, só que para adultos, onde pai é um perigo para o filho, né? Ou seja, o pai é a cobra e o filho está em perigo, mas também o filho é astuto, é inteligente, por isso que é um coelho, né? E também tem um professor, o Masatsin, que é um veado, e aí também tem a ver com que já é meio que a vítima desde o começo da história, você sabe que ele vai ser a vítima da história, né? Muito bom. Agora vamos falar de filme, porque essa não é a primeira vez que um livro seu vira filme. Ano passado a gente teve o lançamento do Ninguém Precisa Acreditar em Mim, que também tá na Netflix. Sim. Me conta quais são as alegrias e as dores de cabeça que você arrumou na hora de ver obras suas sendo adaptadas. Olha, eu vou te falar que, na verdade, no balanço geral, foram mais as alegrias, né? Ou seja, primeiro que um diretor, nesse caso 2 diretores, que eu admirava, que eu achava que o trabalho deles era legal, estivessem interessados em fazer a adaptação, já foi uma alegria grande, né? Cinema é um mundo muito louco, né? Ou seja, precisa de muita grana, precisa de envolvimento de muitíssimas pessoas. Não é que a literatura que você está sozinho lá no seu quarto escrevendo o que você quiser e aí de repente, se conseguir terminar e se conseguir arrumar uma editora, vai para frente, né? Cinema é bem complexo, né? Então, já o simples fato de alguém pensar, ter o entusiasmo de pensar, nossa, eu gostei tanto desse livro que eu vou adaptar, né? Que já era uma experiência também parecida com as traduções, né? Quando tem alguma editora estrangeira que pensa, nossa, gostei tanto desse livro que eu vou traduzir para o inglês, para o francês, para o alemão, para o que for. Nossa, imagina a alegria você receber essas notícias. Aí, lógico que já no momento de trabalhar na adaptação, felizmente, eu não escrevi o roteiro, mas felizmente eu fiquei muito perto do trabalho da escrita do roteiro, dos dois filmes, e também acabei virando amigo dos diretores, participei bastante do processo. Lógico que sempre tem algumas coisas que se perdem, né, no processo de adaptação, até porque para mim desde o começo estava muito claro que filme é uma coisa diferente do livro, né? Ou seja, o filme precisa também de algumas questões no desenvolvimento dos personagens ou do enredo que, por exemplo, no romance às vezes podem ficar mais ou ambíguas ou inclusive que tem elipses no livro que no cinema não dá, né? Que você precisa explicar. Então sempre tem algumas coisas que vão se perder, mas também tem várias coisas interessantes que vão se ganhar no processo, né? E eu acho que assim, em termos gerais, foram muito mais as alegrias que as tristezas, né? Maravilhoso. Ano passado, quando você veio para São Paulo para fazer aquele evento da tradução do livro A Invasão do Povo de Espírito, você comentou na conversa como refletiu sobre o papel das personagens femininas nas suas obras ao longo dos anos. E
Nessa adaptação para o cinema fica muito claro várias diferenças do Festa no Covil, o livro, e Festa no Covil, as personagens no filme, né? Então, tem uma modernização, elas aparecem mais, a namorada do pai fala, o Paul Smith virou Paula, né? Conta pra mim sobre esse processo, porque a gente conversa bastante no Cinemático sobre obras que são um produto de seu tempo, como, né, tratar com presentismo, mas ainda poder se incomodar às vezes com algumas coisas. E você é uma pessoa que tá se incomodando em tempo real com as coisas que você já fez e trocando a roda enquanto o carro anda. Conta pra mim sobre essa jornada. Sim. Aqui, para falar a verdade, tem mais a ver com a adaptação, ou seja, e com o trabalho do Manolo Caro, que é o diretor, que já na sensibilidade dele, né, na adaptação, ele já percebeu que precisava dar mais importância para as personagens femininas, né? E até porque A Festa no Covil é um livro que, além da paternidade, fala muito sobre o machismo, ou seja, é uma criança que está sendo educada em um ambiente bem violento e machista. Então, tinha uma lógica também de que no livro as mulheres estivessem meio que invisibilizadas, porque era um livro sobre o mundo dos homens, né? E agora, mais a visão do diretor era equilibrar esse mundo, né? E aí, então, essas decisões, né? O fato de o Paul Smith virar a Paula, o fato das namoradas do pai serem mais importantes no enredo do filme, e inclusive também a cozinheira, né? A Cynthia Otter, que eu acho que no livro ela é pequenina, ou seja, é um personagem secundário, e no filme ela é muito importante. E também tem coisas específicas do cinema, né? Por exemplo, o fato de ela ser uma grandíssima atriz, né? Ou seja, o personagem dela no filme é uma coisa maravilhosa. E aí, então, o que acontece? Que quando você tem esse nível de atriz, né? Acontece que ela rouba uma parte do filme, né? Maravilhoso. Pra gente terminar agora a parte sem spoilers, Juan. Quem tá ouvindo o Cinemático e gostou de Festa no Covil, vai gostar de qual filme outro latino-americano? Olha, eu acabei de ver um filme argentino que eu adorei, assim, mas fazia muito tempo que na verdade não ficava realmente tão chocado no bom senso, né? Ou seja, tão feliz de assistir. Chama Los Delinquentes. É um filme recente, eu acho que do ano passado, e conta a história de um... só vou contar um pouquinho, não vou fazer spoiler. Conta a história de um cara, isso está nos primeiros minutos, de um cara que rouba o banco onde ele está trabalhando, e a partir daí todas as consequências desse roubo. Um filme longo, 3 horas, com diferentes pontos de vista, com um ritmo bem interessante também, meio a contracorrente, porque é um filme meio devagar. Adorei. Achei incrível esse filme. E depois aí, no Brasil, eu adoro o trabalho do Kleber Mendonça Filho, né? Não só os filmes mais recentes, sino que eu estou assistindo os filmes dele desde o começo, e eu acho um diretor maravilhoso, né? Maravilhoso. Nosso KMF. Isso, muito bem. Então, Juan, vamos para a sinopse? Vamos. Muito bem, Bia Fiorotto. Gostou? Incrível. Adorei um contexto pela própria pessoa, né? Em carne e osso e bits e bytes. É isso, exatamente. A cores. Estamos chique demais, hein? Então vamos começar assim. Agora vamos mandar o zap é o maior do Brasil. Vamos mandar o zap pro Scorsese no próximo filme dele? Ô, Martinho, quer gravar aqui com a gente um... Scorsa, o que você tá fazendo, né? Você tem um tempinho pra vir aqui, pessoal do Cinemático, super intimista o clima, você vai adorar. Não, nossa carreira internacional marca da Anitta. Da Anitta, isso aí. Vamos lá, sinopse. Sinopse. Essa é a sinopse oficial da Netflix. Criado em um mundo de abundância, Toshli desfruta de uma vida culta e luxuosa que contrasta com as atividades criminosas do pai.
Muito bem. Repercussão. Não tem notinha lá no Rotten Tomatoes? De crítica não tem. Só de Porque público. tem poucas críticas, né? Precisa de mais pra eles darem a Computarem, notinha. né? Isso. 86% do público aprovando o filme lá no Rotten. E no Letterboxd, 3.3 de 5 é a média. E no Metacritic, 68 de 100. Como é que foi a repercussão nos tops dos tops da balada, Netflix, né? Da Netflix. Pois é. Porque uma coisa que eu vi, Bia Fiorotto, muita gente reclamando de como a Netflix maltratou o filme, né? Simplesmente colocou lá no catálogo. Não sei se isso se reflete em outros países, por exemplo, no México, né? Uhum. Mas aqui no Brasil, por exemplo, divulgação 0, né? Pois é, eu acompanhei pelo Instagram do próprio Juan, que no México teve bastante, e em outros lugares também, teve bastante coisa. Então teve aquele famoso pôster no abrigo de ônibus, né? Ah, tá. Teve... nós brasileiros se falou mais, teve mais hype, e eu acho que, infelizmente, existe uma tendência esquisita da Netflix de não promover outros filmes latino-americanos no Brasil. Eu acho que é raro, e eu acho que isso é um erro. Eu não sei porquê, eu tenho certeza que tem um estudo, né, que mostra o que a gente responde mais, o que a gente responde menos, mas você só alimenta a falta quando você, né, não mostra nada, não fala nada, e que ninguém vai ver mesmo. Então, se perdem essas coisas, é tanto dado, é tanto estudo, que se esquece de, talvez, lembrar as pessoas de que existe bem mais diversidade audiovisual ali. Existe uma grande conexão nossa com o México. Pois assim. a gente gosta, né? A gente conhece o México, sabe? Pelo amor de Deus. A gente conhece. Chama aí qualquer ator do Chaves octogenário pra você ver. O pessoal chora. Exato. Aqui é público. Enfim. Mas ficou em primeiro lugar no top 10 Tudum no México por 2 dias. E também, neste momento, enquanto nós nos falamos, está em 9º lugar como filme de língua não inglesa mais visto na Netflix mundial. Mundial. Então é bastante coisa. De língua não inglesa. Pra quem curtiu esse filme, pra quem gostou, o primeiro, leia Juan Pablo Villalobos, pelo amor de Deus, pessoal. Tá bom? Da Companhia das Letras, as capas são lindas, fica lindo na estante, tudo maravilhoso, o homem escreve muito. Mas além disso, existe uma outra adaptação de um outro livro dele, chamado Ninguém Precisa Acreditar em Mim, que já está na Netflix, estreou no ano passado. Olha só. Já tem um primeiro filme dele lá. Então, se você gostou, é um clima diferente, é uma história realista, né? Diferente do Festa no Covil. Mas é a história de trambique, cambalacho, primo que arrumou o negócio pro fulano do vizinho, né? Que é essas coisas que a gente gosta de ver. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar de Festa no Covil. Tem que começar você, né, Bia Fiorotto? Sem spoilers primeiro. Gente, o que dizer, né? Então, Festa no Covil, por que ele é um livro que mudou minha vida? Eu tinha 17 anos e eu comprei pela capa. Porque a capa, se você está vendo no vídeo, é essa aqui, muito bonita, do recorte de papel. Acho que chama papelito mesmo. Eu compraria também. Pois é. E aí, inclusive, o meu, com licença, eu vou tirar uma onda. Está autografado. Autografado, amores. O que acontece? Quando eu tinha 17 anos, eu tinha o repertório. Eu sempre gostei de ler, achava legal. Li os livros da escola e os que não eram da escola, né? Que isso depende de pessoa para pessoa. Mas eu sempre li ou autores americanos, ou aqueles livros da escola que são formulaicos, autores brasileiros que a gente aprende em aula como interpretar. Então, nem sempre... E eu não tô falando que isso é uma crítica, tá? Porque eu devo aos meus professores de literatura tudo que eu sei. Mas, às vezes, quando você é adolescente, você vai numa interpretação e nem sempre tem espaço para você mesmo fazer a sua própria pira, né? É anos depois que você vai lembrando dessas histórias, especialmente Machado de Assis, que você vai, tem isso, tem aquilo e tal. Quando eu comprei esse livro é super fininho, você lê ele em 1 dia, ou 2, dependendo da sua rotina. E foi pela primeira vez eu senti uma coisa engraçada, que é uma sensação de pertencimento latino
Assim, uma coisa tipo... Puxa, nós somos irmãos não só pela proximidade física, mas porque tem certas coisas que países latinos compartilham em cultura. Então esse livro tem uma atmosfera que o filme tem, e eu acho que ele traduz, que é muito reconhecível. Sabe aquela coisa de você ver um vídeo na internet de meme, aí você fala, essa porra é no Brasil. Se não é no Brasil, pelo menos é no Uruguai. Sabe? É em algum lugar aqui pertinho. E né? É por aí. Não é palpável, mas tem isso. E foi a primeira vez que eu senti isso. E eu fiquei muito envolvida. Parece que pegou o meu horizonte e fez plá! Sabe? Explodiu ele assim. Então, e é por isso que desde então leio muito e gosto muito, não só do Juan, mas de outros autores latino-americanos também, porque fazem com que eu sinta essa coisa. Então, você calcule a expectativa que eu estava para esse filme. E eu achei ele tão legal, mas tão legal. Como o Juan falou, é uma outra mídia, é uma outra coisa, então é preciso abraçar as diferenças entre o filme e o livro. Cara, achei muito legal o Juan falando isso, que o filme é melhor que o livro, né? Ele super generoso da parte dele. Ai, ele é. E eu falei pra ele assim, eu senti cosquinha na minha cabeça. É muito engraçado ver materializado aquele mundo. O Tochtli é exatamente do jeito que eu imaginava que ele era. Eu reli antes pra assistir o filme, lembrando de tudo. É uma delícia ver esse mundo ser aberto de outros jeitos e brincarem com esse mundo de outros jeitos. As partes que são parecidas com o livro são, assim, é satisfatório. É tipo ver um vídeo de ASMR acontecer, sabe? Acontece o que acontece no livro, você fica, ai, que legal. E existem mudanças. Existe todo um terceiro ato do filme que não tem no livro. Inclusive porque o próprio Juan Pablo, ele é um consultor, vamos dizer assim, né? Ele não é um dos roteiristas, ele não é um dos diretores, não é um dos produtores. Então ele tem essa postura que eu acho que é a melhor postura em adaptação, que é um narrador observador, né? Tipo, ele tá acompanhando, mas não tá martelando a questão ali, porque senão fica uma cópia, né? Ele abriu o baú. Então, assim, o universo é esse, os personagens são esses, a história é mais ou menos essa. E aí? Pra onde a gente vai, né? Então, essa diferença... É lógico que eu fiquei com receio, tipo, será que vai ficar bom? Será que vai ficar esquisito? Mas por que o filme consegue manter essa sensação que eu não consigo verbalizar dessa magia que às vezes ela é ominosa, mas às vezes ela é encantadora, da vida do Tochtli naquele lugar, pra mim já valeu a brincadeira, entendeu? Já valeu ver aquele negócio traduzido pro audiovisual, pra não ficar só em elogios. Existe um personagem, o personagem do professor, perdeu bastante protagonismo nessa adaptação. Existem coisas que acontecem... Ele aparece bem mais no livro. Não é que é ruim, mas é que eu sinto falta. Porque existe uma construção do Tochtli com esse professor, Mazatsin, né? Que lá pra frente, quando estouram coisas que são spoiler, você sente mais o impacto. E aí você fica, ai caralho, né? Botar a mão no coração e ficar, ai Jesus, o que vai acontecer agora? Mas assim, ele ainda mantém essa atmosfera que é muito mágica. Eu dei muita risada, assim como eu dei risada no livro. Isso é uma marca do Juan, sabe? É tipo, ele é engraçado. Tem umas paradas que você dá risada alto lendo. Não é toda vez que isso acontece. E dei risada vendo o filme. Achei o casting muito legal. O cara que faz o Yokout, que é o pai dele, excelente ator. Excelente ator. É mesmo. A relação de pai e filho ali, que é criada, que tem no livro também, mas ela toma contornos diferentes no filme. Não muito diferentes, mas diferentes pra contar a própria história do filme. Ela é, pra mim, a cola dessa história, assim. Então a gente tem a cola da curiosidade do Tochtli, e a gente também tem a cola dessa relação dele com o pai dele, que é um cara que crimes, drogas, toda essa vida que a gente vê o tempo inteiro como a vida mais sórdida possível, inclusive sórdida, que é uma palavra que o Tochtli gosta muito, fica um contraste muito interessante com esse amor. Assim, então, eu gostei. Existem cenas do livro, que são cenas do filme, que ficaram super parecidas em
tanto em sequência de eventos, como também como eu imaginei, foi até assim, que é muito spoiler, mas enfim, tem uma cena lá pro meio, que é a cena mais fortona, assim, do livro que a gente vê, que eu acho muito foda como o ator que faz o Tosh Lee, ele conseguiu... Ele tem cara de criança, ele tem jeito de criança, mas ele tem um monólogo interno ali. É uma excelente direção, inclusive. Ele tem um monólogo no olhar dele de que, ainda que ele tenha tido a realidade dele muito protegida, desse jeito, muito doido, ele ainda sabe mais do que ele talvez deveria saber na idade dele. Sim. E não precisa mostrar isso fazendo ele ser adultinho de algum outro jeito. Não, é no olhar que a gente se comunica ali. E eu achei muito bom. E eu tô muito feliz com esse filme. Vou parar por aqui, Muito porque bem. o resto é só spoiler. E você, Iago? Eu senti que eu tava entrando no mundinho da Bia, né? Tem isso. Que gostoso. Não, quando o Vila Lobos veio pro Brasil ano passado, ele veio lançar Invasão do Povo do Espírito, a Bia falou pra eu ler o livro e tal, que eu sou uma pessoa, toda vez o Merigo adora fazer bullying, que eu leio livros. E aí, enfim... Você lê? Não sabia. Não tinha percebido. Você sabia, ele pegou agora esse hábito. Que ele era um cara meio de outras coisas, Porque né? da última vez que eu encontrei o Iago, ele falou, não, eu não leio nada, eu só espero sair o filme, aí eu assisto. Eu leio, não é comigo. Isso, né? Incrível. É estranho agora ele ter lido. Mas aí, enfim, eu li esse autor, que é um autor, enfim, contemporâneo, jovem ainda, né? Considerando que a gente é acostumado que autores sejam Matusaléns de 422 anos. E ele tem essa coisa de uma escrita bem veloz, bem íntima, bem gostosinha. É esse humor que é um humor meio acidental, parece, assim. Tipo, são cenas sérias que de repente você tá rindo, aí você fala, por que eu tô rindo disso e tal. E aí a Invasão do Povo do Espírito é uma história sobre dois velhos, né? Em resumo. E aí, quando veio Festa no Covil, a Bia falou, preciso que você veja o filme pra ver o cinemático gravar com a gente e tal. Falei, mínimo que posso fazer é ler esse livro também, até porque é um livro curtinho e tal. E aí, a gente tem esse que é um protagonista que é um garoto, né? E aí, é muito interessante porque a Bia veio falar pra mim que ele tá bem... prestando bastante atenção nessa questão do protagonismo feminino, do papel das mulheres nas histórias dele e tal. Sendo que, pra mim, parece que sempre... A história são sobre construções de afeto masculinos e como esses afetos não são... como se escreve certo por linhas tortas, sabe? Como são sempre uma coisa desviante, sempre meio esquisitinho. Muito. Tudo isso pra falar que esse é um livro que ele é meio... Acho que vale até a gente discutir se ele é juvenil em si, se não é. Em que ponto eu queria, inclusive, ouvir você como um pai, Merigo. Como é que fica essa visão pra você? Mas... essencialmente a história do amor de um pai pelo seu filho. Esse pai, ele é um chefe do narcotráfico mexicano. E aí tem toda essa questão de não trazer com detalhes como que funciona as operações e tal, não sei o quê. Mas tá toda hora o menino lidando com coisas. Então você fica com um panorama muito grande de como funciona o submundo do crime e tal. E ele tem um jeito muito especial de fazer isso, né? Porque ele é muito... no livro ele é extremamente racional, pragmático, seco. E aí eu falei pra mim, não sei como eles vão transportar isso. Porque é tudo sobre a narração dele, né? Tudo sobre o POV dele, né? E aí o Juan Pablo até falou na entrevista que a primeira coisa que trouxeram pra ele não vai ter narraçãozinha. Narração em off. Em off, não vai ser não vai ter essa muleta. A gente vai ter que contar a história e tal. Então, lógico que um filme não é um livro, então o filme não tem que refazer o livro, mas eu acho que o ganho desse filme em relação ao livro é que ele conseguiu manter os aspectos principais, tipo, aqui são os pontos mais importantes, o que mais você precisava ter prestado atenção no livro, e aí me parece que quando eles chegaram nesse ponto, bateram a meta, conseguiram transportar inclusive as estruturas linguísticas, porque no livro ele tem uma coisa de ficar repetindo, sei lá, ele fala assim, conheço várias pessoas, 6, já fiz isso várias vezes, 7, até aí vocês conseguiram colocar as brincadeirinhas de se um tiro mata, se não mata a pessoa, se a pessoa vai pro hospital e tal, eles conseguiram transportar tudo isso pro filme, e aí a partir do ponto que eles falam assim, transportamos, agora a gente vai contar nossa história, e aí eu achei que eles conseguiram muito manter um clima, que é um clima que eu gosto muito. Eu não sei se essa comparação ela fica muito aleatória e descabida, mas era uma coisa que eu já gostava desde criança, que era esse mundinho infantil, meio macabro, meio desventuras em série, sabe?
uma coisa que não é meio terror, mas é meio mágico ao mesmo tempo. E é muito engraçado, porque você pode falar que essa é uma história de realismo mágico, sendo que não tem magia. São coisas do mundo real ali e tal, mas Muito. A busca de um hipopótamo anão da Ligúria é uma coisa meio extraordinária, né? Então eles ficam atrás desse símbolo, ao mesmo tempo que você fica, olha tudo tá acontecendo, o mundo tá desmoronando aos seus pés, e eles vão buscando isso e tal. Tem toda essa coisa de montar um mundo extraordinário, assim. Então eu achei que foi um grande ganho, porque pro menino, ele vive ali como se ele estivesse num mundo mágico mesmo. Ele tem uma forma de identificar as coisas como se fosse, ao mesmo tempo que ele é muito pragmático, ele passa um encantamento, e esse encantamento foi mantido, assim. E aí, enfim, foi bem gostoso, bem divertido de ver. Realmente eu quero entender como é que vocês veem a questão de passar isso pra jovens e tal, porque eu vi que é uma coisa que eu poderia até assistir. Lógico que, assim, com cuidado, da forma que você educa a criança, porque tem armas e violências, né? Então depende de como você graficamente trata isso com suas crianças. Mas eu veria esse filme com meu irmão, assim, comentaria com ele, porque eu acho que é algo já que ele já se interessaria. Quantos anos tem, seu irmão? Meu irmão tá com 12, 13 ali. É a mesma idade do Benjamin. Então, eu acho que já é polêmico, se pode ser adequado ou não, mas eu acho que ele consegue conversar um pouco com o interesse das crianças, sem fazer apologia ao crime, que era um medo também que eu tinha, de tipo, cara, o livro ele não fica problematizando, né? Tipo, o que meu papai faz é errado. Não tem esse debate. Exato. E aí eu falei, cara, como é que eles vão botar isso no filme sem ficar parecendo que, nossa, armas são tudo de bom? E eles deram um jeito bem legal de dar uma lição de moral, que foi justamente a diferença que eles fizeram do livro, assim, que a gente vai discutir na parte dos spoilers. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que consegue capturar um interesse pelo assunto, aquele clima de aventura, sem ficar mostrando que, olha, dar tiros é legal. Tipo, acho que eles equilibraram bem isso, porque é isso, na menina, ele é totalmente consciente daquilo, tudo que tá acontecendo. Tipo, ele não tem nenhuma inocência nesse sentido. Ele é um personagem inocente, mas ele sabe os fatos. Fica alguma coisa no olhar ali. Exato. Que você... Tipo, e ele... Você sabe que ele sabe... É isso. É isso. E aí, enfim, foi bem divertido mesmo. Eu achei... Tem esse senso de reconhecimento. Eu tive 2 sensos de reconhecimento, porque na hora que eu peguei a pauta e vi que o diretor também tinha dirigido A Casa das Flores, eu conectei, porque esteticamente ali, o universo estético, que é aquele mexicano meio noir, é o dramalhão mexicano com uma chiqueza meio sépia, fim de tarde, assim. Eu achei a mesma paleta de cores. Com uma vinheta. O mesmo universo visual, assim. Então, eu acho que isso também fechou, assim, pra mim. Então, acho que ele funciona. Acho que ele tem probleminhas também que a gente pode falar mais pra frente e tal. Tudo de spoiler. Né? Mas gostei. Você, Merigo, gostou ou asmou? Muito bem. Cara, assim, não sabia nada, né? Só apenas o que Bia Fiorotto falava. Não li o livro, né? Sou o analfabeto aqui da turma. Só vi o filme. E fiquei bastante impressionado pelo surrealismo da coisa, né? E de como que ele conseguiu colocar, fazer esse mundo, né, do garoto aí, que a Bia muito bem sabe pronunciar. Exatamente. Como ele conseguiu colocar no filme esse isolamento que ele tem, né? Dentro desse... quase um realismo fantástico, assim, né? Você tem uma estética que é muito parecida, sei lá, pra quem, de novo... eu sei que a gente tá falando de autores latino-americanos, então nada a ver comparar com americanos, mas para quem conhece muito bem o estilo do Wes Anderson, né? Eu acho que você tem um pouquinho aqui dessa estética, né? O pessoal do México tem falado isso no Twitter, sabia, Merigo? Eu dei uma buscada no Twitter. O pessoal tipo, nossa, é um Wes Anderson do bem, assim. Não sei se é do bem, é um Wes Anderson do crime, né? Mas tudo bem. É um crime, é o menos inocente, digamos assim, mais vida real, mais vida latino-americana, né? E como ele consegue fazer e criar esse mundo, contrastar com a brutalidade que o menino vive ali, né? Como vocês falaram, ele tem essa noção do que acontece, mas tem esse equilíbrio dessa ingenuidade dele, meio com uma esperteza, assim, né? Uma astúcia, digamos assim, de conseguir viver naquele mundo, ao mesmo tempo que o pai dele tenta isolar ele completamente daquilo, né? Faz tudo o que ele quer. E é isso. Por isso que a Bia citou, né, o ator. Acho que realmente ali ele consegue
criar essa figura paterna super complexa, que eu comecei a ver a história e falei, puta, lá vem, né, pai violento e tal, e não, né, ele, pelo contrário, assim, ele é bem molengão, né, com o filho, ele muito não é mais do que ele deveria. Com o filho, né, ele é violento, Isso, ele é uma pessoa violenta com tudo em geral. ao redor, ele é uma pessoa violenta, mas com o filho, ele faz tudo que o menino quer, totalmente... faz até demais, né? Essa é uma diferença que eu achei entre o livro, que é um ganho do filme, que inclusive o Juan Pablo também elogiou, que é... No livro, ele é um pai que ele faz isso. Ele só dá tudo que o menino quer e tem umas conversinhas e tal. No filme, ele é carinhoso com o filho, né? Tipo, ele... Exatamente. Eu me surpreendi. Falei, que é isso? Que amor é esse? Ele não só dá as coisas, né? Ele não dá lá o que o menino quer. Não, ele tá ali, né? Ele se importa e tal. E acho que isso é super legal, você ter essa ambiguidade, né? Dos personagens e você ver essa construção de mundo que consegue muito bem explorar esse... Assim, como que... o pai tenta fazer com que o menino não perca a inocência, né? E como ele destrói isso depois, absurdamente. Isso, exatamente. Então, acho que foi uma bela surpresa. Fiquei bastante curioso para entender como que isso é colocado no livro, por mais que vocês tenham falado que são coisas completamente diferentes. Mas acho que, assim, não li, mas o filme funciona muito bem sozinho, né? E fico bastante feliz de ver esse tipo de abordagem, sabe? Super envolvente, com esses mundos fantásticos sendo feitos. Porque assim, de novo, né, quantos filmes a gente já viu que tratam dessa questão, né, das drogas no México, do narcotráfico, lá das gangues e dos... E que fazem essa ref dos hipopótamos do Pablo Escobar, né? Isso, a gente já viu centenas de filmes assim, um mais clichê que o outro, um mais amarelado que o outro, né? Porque o México, ele é amarelo, né? Não sei se vocês sabem. Quando você desce lá de avião, óculos, né? Dá um óculos, você enxerga tudo amarelado. E de você ver, tudo bem, o cara não tá ignorando, né, esse tipo de coisa, esse tipo de violência, tá ainda dentro desse contexto de violência ali, mas de conseguir contar essa história com esse realismo fantástico, com esse surrealismo, né, com essa questão mais criativa, digamos assim, de você ver como que ele tenta manter esse menino isolado do mundo externo, né, até, enfim... Não só dentro de casa, mas até quando sai de casa, né? Dentro do carro, da van, não abre a janela, né? Não pode ver nada do que tá acontecendo do lado de fora. Tem uma cena que não é spoiler, que ele olha pra além do portão dele e ele não vê nada. E é a pura metáfora, ele não vê nada do mundo. É muito foda, é muito bom. Essa parte eu fiquei no sofá, sabe quando você dá um tapa assim na peça e fala, porra, bom. Vocês são daqui, eu fiquei até me perguntando se ia forçar muito a barra, mas... Tem até uma coisa, uma lição colateral que papais e mamães podem tirar, é que, cara, você não vai mentir pro seu filho, entendeu? Você não vai esconder a vida do seu filho, como você acha que você esconde. Eles percebem. Crianças são seres pensantes. Acho que a mensagem crianças são seres pensantes é bem forte, assim, nessa história. Isso. Inclusive, mais no filme, porque ele tem uma agência ali incrível. Na hora H, é ele que... Como ele pensa, né? O menino que pensa. Tá aí um menino que pensa bastante. Então, aí um menino que pensa, viu? Então, eu também, assim, cara, respeitem crianças como seres humanos. Crianças que formulam ideias de outras formas e tal. E que tem jeitos de chegar nas coisas, que compreendem as coisas ao seu redor. Tipo, não dá pra você ficar fingindo. Falar, papai e mamãe não brigaram, não. Brigaram sim, a gente sabe. A gente sabe. Muito bem. Vamos pros spoilers? Vamos! Spoilers! Please, Avada Kedavra. I'm your father. Well, a boy's best friend is his mother. What's in the fucking box? I see dead people. Damn you all to hell! Rosebud. Silent breed is people! Antes da gente abrir os spoilers, então, convido você a ouvir a parte 2 com spoilers do que eu conversei com o Juan. Vamos falar de final, vamos falar de várias coisas. Aê, agora vamos pra parte com spoilers. Juan, essa é a hora em que você fica ombrinho relaxado, cintura solta, vai poder falar o que quiser e o que não quiser. Quero falar o que foi esta mudança de final que
Cara, assim, eu morri de rir. Eu achei muito espirituoso. Eu fiquei muito... Eu conversei com esse meu amigo que eu te falei antes da gente gravar, que ele assistiu ao filme e ficou desesperado pra me ouvir falar. E eu falei, eu senti cosquinhas no meu cérebro, assim, com esse final. Como que você trabalhou com o Nicolás pra fazer essa revolução no fim da história de maneira tão espirituosa? Olha, teve duas coisas que a gente conversou desde o começo, Manolo, Nicolás e eu. A gente fez um time, né? E a gente ficou trabalhando durante meses. O Nicolás era quem estava escrevendo o roteiro dele, e ele escreveu o roteiro, mas a gente tinha uma reunião a cada semana, onde a gente lia os avanços que o Nicolás tinha trabalhado, e aí a gente discutia, né? Mas desde o primeiro momento o Nicolás falou duas coisas que foram quase que condições que ele estava colocando para ele aceitar o trabalho. A primeira foi, eu não quero voice and off, ou seja, eu não quero que apareça a voz do Tochtli, que nem no livro, e que o espectador fique ouvindo ele falar as mesmas coisas, as mesmas falas do livro, né? E eu achei interessante, achei desafiante, porque o livro, no final das contas, é um monólogo, né? Aí a decisão mais simples teria sido trazer esse monólogo para voice and off em alguns momentos do filme. E a segunda decisão, a segunda questão que ele colocou desde o começo foi, olha, eu acho que o livro precisa de um terceiro acto. Ou seja, o livro tem, na verdade, o terceiro acto do livro, que o livro está dividido em 3 partes, né? A primeira parte acontece dentro da casa, a segunda parte acontece na África, e na terceira parte acontece na volta para casa. Mas, na verdade, essa terceira parte não é, ou seja, não tem um final, né? Ou seja, é um final mais aberto, mais ambíguo. Ele falou, não, precisamos de um clímax e precisamos de um terceiro acto, que seria outra vez fora da casa, né? E eu concordei, até porque para mim, já falei antes que o filme é uma coisa diferente do livro, e de fato tem que ser uma coisa diferente para que seja interessante. Ou seja, se você só vai defender como autor a fidelidade do filme com respeito à sua obra e vai ficar preocupado e zangado e aí brigando para respeitar o que estava no livro, não venda os direitos, então. Eu acho que o interessante é que o filme também, de repente, se afaste um pouco do livro. No caso, escrever essas cenas que não estão no livro, e junto com o Nicolás, para mim foi a parte mais interessante desse processo. Voltar a escrever cenas do Tochtli, quase 20 anos depois, foi muito gostoso. E esse final, na verdade, veio de uma conversa assim, bem profunda com o Manolo e com o Nicolás. E surgiu entre os 3 essa ideia, e eu acho que é um final irônico, é um final também que em termos políticos fala também alguma coisa a respeito de como é esse mundo do narcotráfico, não tem só a ver com o México, e como estamos num mundo globalizado onde as histórias familiares também têm a ver com isso, né? E não sei o que você acha, eu gosto bastante desse final. Putz, eu achei muito gostoso assistir. E aí, essa coisa me traz para minha próxima pergunta, que é... Eu tenho a impressão de que nós, latino-americanos, partilhamos de algo que, assim, dá pra chamar talvez até de piada interna, de um sentimento que só a gente reconhece entre si. Tem uma camada inteira que eu sinto que os gringos assistem essas nossas obras e não percebem. Que é uma camada fantástica, uma realidade com uma pitadinha, assim, de encanto. Que, não sei, assim, toda vez que eu vejo uma obra latino-americana, eu posso não saber, mas se eu vejo uma cena, isso aí é dos meus, né? E aí, eu queria entender como que você enxerga isso na sua obra. Como que você brinca com essa piada interna de um povo que é muito maltratado, muito tratado de um jeito pior do que a gente deveria e mereceria, mas tem coisas que só a gente sabe. Sim, eu acho que tem a ver com, em termos do discurso, né, da língua, tem a ver com uma ironia, ou seja, a gente sempre está
falando as coisas, mas tem uma segunda e até às vezes uma terceira interpretação. E o que acontece é que na recepção desses livros, desses filmes em outros países, muitas vezes essa segunda ou terceira interpretação não é percebida, né? Ou seja, só os latino-americanos, que nem você falou, conseguem entender que por trás desse enredo, por trás desses personagens, dessas falas, etc., tem uma segunda leitura e até uma terceira, né? A gente ri, a gente pode também se comover ou ficar triste com coisas que outros não vão perceber, né? Agora, isso faz parte da nossa experiência, ou seja, para mim, inclusive 20 anos depois de deixar o México, né? Para mim, em termos mais emocionais, sentimentais, quando eu escrevo, eu ainda me sinto mais próximo daquela realidade que da minha realidade aqui em Barcelona, né? Ou seja, a minha linguagem, a minha maneira de enxergar o mundo continua a ser mais próxima da realidade mexicana e latino-americana, que é a realidade europeia e barcelonesa, né? Agora, isso no filme é mais difícil, eu acho, ainda que na literatura, porque a ironia no filme eu acho que é ainda mais difícil de perceber. Porque a imagem por exemplo, esse filme, A Festa no Covil, a imagem é belíssima, ou seja, a fotografia, as cores, também a música, a produção é muito legal. E então, de repente, como tem tanto estímulo, você às vezes perde, entendeu? Perde as sutilezas, perde essas segundas leituras, que acho que também é uma coisa que aconteceu com Ninguém Precisa Acreditar em Mim. Eu acho que é um filme bem complexo, um filme que tem muitas capas, é um filme muito exigente com o espectador. Ele tem que estar muito alerta, tem que estar muito atento. É um livro assim também, que você também não deu moleza no livro, não. Não. E então, às vezes, essas segundas ou terceiras interpretações, para quem está simplesmente, uau, que linda essa fotografia, que lindas essas cores, etc. Ou essas atuações, ou eu já me apaixonei pelo protagonista, aí você perde, né? Muito bem. Pra gente finalizar, o que você gostaria, como você gostaria que as pessoas se sentissem depois de assistir Festa no Covil? Olha, não sei se o autor é quem deve falar como é que deveriam se sentir. Eu vou falar como eu me senti. Tá bom. E a minha experiência, né? Porque também é bem interessante, no caso das adaptações, o que nunca acontece quando você escreve o romance, que é ter a experiência que teria o leitor, sim que acontece quando você faz uma adaptação para o cinema, porque, por exemplo, eu não participei já da parte da produção, entendeu? Ou seja, quando o roteiro ficou pronto, aí o Manolo continuou em contato conosco, mandando fotografias da rodagem, mandando alguns vídeos e informações do casting, blá blá blá, mas eu já não participei disso. Ou seja, quando eu vi a primeira versão do filme, foi uma experiência que muito próxima, eu acho, da que tem uma pessoa normal, comum, né? O que não acontece quando você escreve um livro, porque se você relê o livro, não tem a experiência que tem o leitor. É muito difícil você se comover, você se emocionar com o que você escreveu, ou seja, eu acho quase impossível. E no filme, eu tenho que falar que, inclusive conhecendo muito bem o roteiro e sabendo a estrutura do filme, o que ia acontecer depois, tem as atuações, e tem a fotografia, e tem tudo aquilo que eu não tinha participado. Então foi super emocionante. O que ganha o filme a respeito do livro, eu acho que é um filme mais comovente do que o livro, em termos do relacionamento do pai com o filho. E isso tem a ver, principalmente, além do roteiro e da direção do Manolo, tem a ver com as atuações. E eu acho que o Manuel García Rulfo, o Joel Couch, ele fez um trabalho
incrível. Ou seja, o que me deixou mais feliz de todo, realmente, foi esse personagem. Ou seja, eu acho que o pai do Tochtli, no filme, cara, é só amor. Ou seja, é uma coisa que eu adorei, realmente. E que provavelmente o Jolkout do filme seja um personagem bem mais interessante do que o Jolkout do livro, né? Ou seja, no livro o personagem mais importante é Tochtli, sem nenhuma dúvida. E eu acho que no filme Jolkout meio que rouba o filme, né? Olha aí. Muito bem, então tá bom. Então agora vamos voltar lá pra discussão da mesa, porque tem um monte de coisa pra falar ainda. Muito bem. Bia Ferodo, você também tava cheia de spoilers pra falar. Quer comentar o que nosso amigo Juan falou também? Peraí, ó, a primeira coisa que eu não tava falando antes, que é a metáfora dos nomes. Tava, né, debaixo do nariz, ele usando o idioma nativo pra falar dos nomes dos animais e tudo mais. Duas coisas de spoiler que eu queria falar. A primeira de todas não, são 3 coisas, mas enfim. A primeira que eu queria jogar pra vocês também, que é a cena da morte dos hipopótamos. Essa é uma cena, obviamente, terrível. No livro, é isso, né? Às vezes a nossa imaginação, lendo um livro, ela cria cenários de pesadelo muito grandes. E essa cena é pior no livro. No livro, os animais fazem mais barulho e não dá certo o primeiro tiro. Tipo, cara, é uma merda sofrimento, destruição. absurda. É assim, pega toda essa parte que é bucólica e meio fofa e meio mágica da vida do Tochtli e ele, sabe, ele quebra na mão dele, quando o pai tem aquela coisa, aquela intempérie, assim, tipo, então foda-se que você não vai sair. E aí, faz aquele negócio. Eu achei que essa cena ficou muito bem traduzida E ele faz xixi na calça, né? No livro e no filme isso acontece. Eu acho que essa cena... Existe uma coisa do xixi na calça, de uma criança fazer xixi na calça, que eu acho que é uma metáfora que fazia tempo que eu não pensava nela, de como é o ápice do terror, assim, né? De uma cena que você viu. É uma coisa muito séria de acontecer. Então, eu fiquei feliz que aquilo ficou lá, porque não perdeu o peso que eu imagino que talvez algumas pessoas teriam medo de dar, porque, poxa vida, é um filme tão encantador, envolvente nas coisas. Será que precisa? Eu achei muito bom. E, de novo, o ator que faz o Tochtli, que é o Miguel Valverde. Porra, que menino bom! Eu olho pra cara dele, eu sei o que ele tá sentindo sem ele precisar fazer careta nenhuma. E ele é pequeno. O que vai acontecer, né? Daqui pra frente e tal. E a segunda coisa agora com spoiler gente, eu senti muita falta do Massatsin, que é esse professor mais presente. Eu queria muito saber o que o Merigo achou. Que é o professor que vai tentando dar a real pra ele de alguma forma, né? Assim, acho que no filme... eu sinto que o arco dele ali foi cumprido, assim, sabe? Em ele conseguir colocar dar esse aviso, sabe? Pro menino de que as coisas não são como ele tá vendo, assim. Uhum. Acho que não sinto que ele... Você não sentiu falta demais? Exatamente. Mas que também tem mais personagens, né, no filme. Você, Iago. Assim, o filme ele tem mais pessoas pra cumprir papéis. Mais presença, né? Se fosse o protagonista contando, ele ia falar assim, tem mais personagens, 13, que ele fica toda hora dando os números das coisas. Mas eu acho que assim, essa história ela é bem pensada. Claro, até porque é o primeiro romance, acho que o Juan Pablo fez uma escolha bem acertada, que ela é bem desenhadinha na jornada do herói, né? O professor, ele realmente cumpre o papel de mentor. Sim. E aí ele tem um papel de mentor duplo, porque ele é a pessoa que vai problematizando a parada. Tipo, ele tá toda hora... Todos os comentários dele são comentários dúbios de consciência política. Tipo, cara, olha só, o capitalismo, olha que desgraça que a gente tá vivendo. Tipo, nada... Não tá certo as coisas. Tem até uma hora no filme que ele fala, não tem nada errado em ser maricas, né? Tipo, ele... ele é a pessoa que fala... Ele é a consciência ali, né? Porque isso que a Bia... Ele é o chato, ele é o lacrador. Ele é o lacrador, cara. Ai, não pode falar nada perto do Massatsin, que ele já vem. Cultura woke. E aí, inclusive, a busca pelos hipopótamos é a busca do símbolo perdido e tal. E aí faz aventura, volta pra casa. Tem todo essa obra bem esquematizada, assim.
Porque ela é feita mesmo pra ter essa ideia de simples e ser mais complexa do que parece. E aí eu achei que talvez tenha sido essa a escolha. Tipo, cara, eu já consigo, Entendo. até porque esses debates políticos estão mais prementes na sociedade hoje e tal, eu já consigo ter dele que eu preciso com menos. Eu não sei se foi um medo de ficar sobrando ali, mas realmente eu senti falta como experiência do livro. Tipo, cara, ele podia ter feito muito mais, mas ali pelo que ele faz no filme, ele cumpre uma funçãozinha, ele perde muito do papel ali, porque também é isso, né, o pai dele não participa, o pai não participa no livro, né, no filme ele tá, com falas, ele só tem a grande fala no final. Você tem razão. Que o final do livro é bem alusivo. Ele fala, cara, um dia... Todo o terceiro ato não existe, né? E aí ele termina falando, cara, um dia eu vou me foder. Foi tudo criado. E aí no filme, ele realmente se fode. Aí a gente vê ele se fodendo e tal. Acho que a gente pode até falar desse final aí, que é bem legalzinho, assim. Não, fala? Não, é porque é muito legal, assim. Porque ele vai parar nos Estados Unidos, e aí a vida continua, ele tem agora uma outra família, e aí ele tem cabelo. Com cabelo? Porque no filme ele é careca na zero, né? É muito engraçado, né? Ele Exato, você fala, mano, quando começa a falar, eu fiquei tipo, será que começou outro filme? Tipo, essas coisas, reprodução automática, sabe? Perdi. Porque não era pra ter isso. E aí ele recebe a cabeça dos dois hipopótamos, que, cara... Maria Antonieta e o Luís... E o Luís XIV, né? 16? Luís XIV. Eu nunca sei ler os números romanos, aí eu nunca sei qual que é qual. Mas fica até muito mais legal, né? Porque a família fica meio tipo, mano, que porra é essa? E o menino tipo, eu sei que porra é essa. Então assim, ele vai ser sempre essa pessoa manchada pelo até parar de rir, né? Que eu vou falar coisa séria. Pela convivência com o tráfico, com a convivência com a violência, com as armas e tal. Mas eles deram uma boa resolvida pra essa coisa que tinha que ser alusiva no livro, pela escolha da história e tal. Quando eles colocaram um terceiro ato, que é até um ato de ação, que aí tem briga, bomba, explosão, e cachaça voando, e festa acabando. Eu amei a briga de ano novo da galera. Puta, é muito bom, muito bom, é muito legal. Muito bom. A gente ficou aqui no sofá. Emocionante. Que você não espera que vai ter uma luta, né, no final das coisas, que a coisa tá tão ali, família. E aí, de repente, vira um caos, tal, bem latino-americano mesmo. A cabeça do governador. Olha, isso que você falou, Iago, eu acho que é o responsável, um dos responsáveis pela sensação de magia que esse filme tem. Que é, piensas mal e acertarás, né? Que é, se você pensar com malícia, você vai sacar o que aconteceu. Então, se você pensar direito, você vai sacar que quem mandou isso aqui foi meu pai, que tá tudo certo. Justamente porque a gente, enquanto povo latino-americano, é manchado por todas as pataquadas que já aconteceram e acontecem e acontecerão na nossa vida como sociedade. Tem um cara que eu sigo no TikTok, que é o Diego, que ele ensina espanhol. Ele fala, hola, todo tranqui? E aí ele faz várias liçõezinhas de espanhol. Aí ele brinca e ele fala assim, como saber se você é latino-americano? Se você tem medo de dois caras numa moto, se você não... Aí não me lembra outra coisa, e a terceira é, se os Estados Unidos já ajudaram a instaurar uma ditadura no seu país. Parabéns, você é latino, né? Existem essas experiências que a gente tem que são profundamente traumáticas, e é um trauma coletivo, né? E como isso impacta o nosso país, como é a nossa... Assim, de como é na calçada pra fora da sua rua, até você olhar os lugares e você sacar que é ou não a América Latina, porque a gente tem um jeito de se reconstruir, de fazer as coisas e de priorizar o que a gente reconstrói mais ou não. E ainda por cima de todo esse machucado, de todo esse trauma que não era pra ter acontecido, não era pra gente precisar disso e tal, mas então... Se esse é o nosso jeito e a gente faz por cima e a gente ainda assim encontra magia, e ainda assim encontra inventividade, e ainda assim a cultura prospera e resiste, e essas pessoas estão unidas na bala, unidas na granada, unidas onde for. Mas a gente ainda vai se juntar para comemorar o Ano Novo, a gente nunca vai deixar de praticar aquilo que é importante. E seja isso, tipo, você proteger o seu filho a todo custo e tal, seja você dar a pista que ele tá vivo do jeito mais reconhecível de todos, que é mandando as cabeças do negócio cortado. Essa cena no livro é diferente, existe a parada da cabeça, mas é super diferente. E eu fiquei apaixonada pelo final do filme.
Assim, o final do livro é sensacional, eu gosto muito. E agora, eu tô muito feliz porque eu tenho um segundo final desse universo que eu também amo. Que é, além de tudo, tirando uma com os gringos, sabe? Que fica meio, ih, será que é de verdade? Não toca não, hein? Recolhe essa mão, tira pra lá. E ele, imagina, pelo amor de Deus, galera. Não vai ser um hipopótamo aqui que vai me pegar. Muito bem, hablou mesmo, hein? Hablando. Festa em defesa, sabe? Só faltou tocar meu sangue latino. Exato. As veias abertas da América Latina. Mas As vias abertas da América Latina. Muito maravilhoso. Mas eu sou eternamente grata à literatura do Juan Pablo justamente por isso. Porque eu não me sentia desse jeito antes. E é uma delícia me sentir assim. Eu me sinto parte... É uma sensação de comunidade, né? Eu me sinto parte de algo maior. Então, desde as piadas mais bobas de tipo... a sua mãe tacar o chinelo em você, sabe? Que é uma coisa que acontece o tempo todo. Até, poxa, passando por assim... Nossa, isso é coisa de colonizado, né? A gente falou no Braincast com a Manu Bahrein sobre como na Irlanda também tem umas paradas parecidas, né? Com o Brasil, às vezes deles se reconhecerem nos outros lugares. Eles falam, fulano é irlandês, né? Porque tem esse orgulho de se ver em outros lugares. E eu fico feliz de reconhecer em mim e nos meus amigos e nas pessoas que convivem comigo, essas raízes que são importantes e que a gente foi ensinado a desprezar pra gostar de filme de Hollywood, sabe? Porque assim, gosta aí do filme de Hollywood, mas vai se fuder que você vai torcer o seu nariz pra cinema latino-americano. Não, pode Hablou gostar, de novo. mas se você não... Eita, como aula. Selo Mas pode gostar, a questão... Selo hablou do cinemático. Pode gostar, mas o meu problema é você falar, não, eu prefiro, porque cinema latino-americano já sabe, né? Eu prefiro porque eu prefiro, desgraça. Né? Pois é, cara, vai assistir a história das pessoas que estão do seu lado, vai assistir a história dos seus países irmãos. Você vai se deparar, invariavelmente, com a sua própria história. Isso e importa, talvez te Bia, machuque. mais do que a própria guerra. Talvez isso te assusta, mas vai estar lá, te esperando, na hora que você quiser compartilhar disso. Muito bem. Notinhas! 0 a 5 estrelas, Bia Fiorotto. 4,5. Caramba! 4,5. E você, Iago? Eu vou dar 3,5 com uma pergunta. Sigo você. Com um desafio pra vocês, assim. Eu queria que vocês balizassem minha nota. Se fica 3, se fica 4. Porque vocês não sentem... Eu achei que eu tava implicando. Mas eu senti falta um pouquinho do esquilinho da Era do Gelo, sabe? Que é você ver que toda hora a coisa tá por um fio, ao limite de morrer e de explodir. Eu achei que faltou um pouquinho esse senso de urgência na cena, sabe? Tipo, o menino tava toda hora em muito risco. E aí acho que faltou ficar mais explícito ter um jogo entre quem é mais jovem vendo e tá vendo o filme em si, e quem é mais velho e tá vendo todas as implicações ali daquilo o tempo inteiro. Não sei se precisava ser mais... Eu acho que seria até mais divertido, assim, se ele fosse mais limítrofe nesse sentido, sabe? De mostrar que, cara, toda hora ali, quando ele tá andando, tem pessoas com armas e o tiro podia ter pego nele e pegou do quarto ao lado, assim. Não sei, fiquei com essa coisa de que podia ter carregado mais na tinta. Eu entendo. Eu acho só que talvez tenha se misturado uma coisa aí na hora de adaptar, que é, o livro tem esse tom mais assim, porque ele é o ponto de vista do próprio Tosh Lee. O filme já não é mais, mas ele ainda tem esse tom de que ele não tá percebendo, que ele é o sapo na água fervente, né? Exatamente. Que ele não tá percebendo, mas ele tá escaldando ali. Mas isso muda a nota ou fica 3,5? Não, fica 3,5. Fica 3,5, fica essa consideração. Com essa consideração, fica essa dica. Então, pera. Qual é a média aí, Bia Fiorotto? Deu 3,83. Que se não for 4, eu vou brigar. Né? Arredonda. 4, né? Não tem jeito. É isso aí, muito bem. Então, média 4 para a festa no Covil. E fica por aqui o episódio de hoje. Voltamos semana que vem. Um beijo. Tchau!